E aí galera, belezinha? A paz de Cristo a todos. Quero compartilhar algo de Deus, tá? Eu nunca pensei, né, que eu iria estar aqui numa câmera de baixo para cima, né? Tem um nome específico aí, eu não sei. Galera da fotografia sabe, né? Galera que filma e tal. Tem uma câmera que você pega de baixo para cima. Eu fui obrigado agora a ter essa angulação aí agora, né? Me virando nos 30, porque para a gente pregar a palavra de Deus, a gente faz tudo e qualquer coisa, né? Então vamos lá. A palavra de Deus em Mateus 24, 32 a 44. Você pode ver aí na sua Bíblia, na palavra de Deus. Diz assim: tem como título Sermão continua exortação à vigilância. Vamos lá, 36 a 44. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Também a vinda do Filho do Homem. Né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então é isso. A hora que a gente menos espera, Jesus virá. Eu sempre ouvi essa história desde que estava no início, né, da caminhada cristã, antes de me converter. Na infância, a pastora falava, e isso aí é pregado, não é de hoje. Muito tempo. Muito tempo. A igreja sempre anunciou a volta de Jesus. Acontece que os acontecimentos dos últimos dias estão aí, ó. Esses sinais que nós estamos vendo estão abundantemente aos nossos olhos, literalmente nos dias de hoje. E escatologia, né, o estudo escatológico, é uma palavra grega que escatos significa última hora e logia significa estudo. Ou seja, isso daqui que nós estamos vendo, estudando, tem a ver com os acontecimentos, né, os fatos das últimas horas. E a Bíblia, ela, em muitas passagens, ela nos mostra isso. Né? Ela trata esse minuto como a última hora ou os últimos dias. Muitas vezes, né, a Bíblia fala dessa maneira, que é para nós estarmos ligados, é para que nós venhamos ler essa palavra, dar ouvidos, porque vai acontecer. E é como nos tempos de Noé, como nós vimos aqui no texto, nos tempos de Noé, as pessoas casavam-se, davam-se muito em casamento, elas comiam, bebiam, haviam muitas glutonarias, enfim. Não há mal nenhum em casar, né? Mas as pessoas, como nos dias de hoje, né? Elas, um tempo está com um, outro tempo está com outro, daqui a 2 minutos
enfim, troca-se como se troca de roupa, né? E aí um mora com o outro, aí depois vai morar com o outro, sai da casa de um. E, enfim, as pessoas se dão em casamento, né? As pessoas não têm mais aquele compromisso, aquele amor um pelos outros. Elas não se respeitam, né? E Deus fala avisando, né? Dessa falta de atenção na sua palavra, essa, essa, essa coisa de você se divertir muito e você não atentar para a palavra de Deus, né? Essa coisa de você, eu vou sair, vou me divertir, tal. Muita distração. Satanás coloca muita distração para que nós venhamos estar desapercebidos. E muitas vezes a gente não está nem sentindo que a gente perdeu a comunhão com Deus, que a gente perdeu esse laço, essa caminhada, essa busca incessante pelo Espírito de Deus, essa aliança com Deus. A gente vai se dar conta quando Deus ele resolve voltar e aí ele nos encontra o quê? Dormindo, né? Roncando. Ó, aqui o sermão continua. A parábola dos dois servos. Continuando aqui no versículo 45 até o 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, porém, se aquele meu servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Às vezes eu me pergunto, né? Poxa, por que fulano estava tanto na presença de Deus e ele saiu de repente da presença de Deus, foi servir no mundo e tal? Às vezes eu fico pensando, pô, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ir até ele, mas espera aí, fulano já conhece a palavra, eu vou até ele, mas tudo que eu preciso muitas vezes é orar por ele, porque ele já conhece a palavra. Eu vou entregar pérola aos porcos? Ele já conhece. Se ele quiser, ele vai voltar para o Senhor. Então, muitas vezes, as pessoas estão no mundo vivendo a vida dissolutamente, estão que nem o filho pródigo. Elas podem voltar um dia, podem, mas também elas correm o risco de não voltarem e ficarem para a grande tribulação. Vamos ler também Marcos 13, 28 ao 37. Vocês conhecem muito bem o caminho das pedras. Se tiver algum afastado aí, você sabe muito bem o que eu estou falando. Deus ele sente saudade de você, ele quer ver você com ele novamente, mas você tem que querer, você tem que dizer, não, eu vou lutar contra o pecado, eu vou voltar para a igreja, estarei perseverando, firme com Cristo. Deus vai buscar os que estiverem perseverando, meu amado, minha amada. É por isso que nós nos reunimos em nome do Senhor. Um dia ele vai buscar esse povo. Então lá, Marcos 13, 28 a 37. Todo mundo acompanhando? Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras
não passarão. Olha aí o Senhor demonstrando a sua fidelidade. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem filho, senão o Pai. Olha o mistério, hein? Olhai, vigiai e orai. Olha só. 33. Olhai, vigiai e orai. Está mandando primeiro olhar. Olha aí ao seu redor, olha as coisas que estão acontecendo, olha os sinais, olha as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Não é de se espantar? Então olhe. Em outra passagem, em Apocalipse, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, o fato de você dar ouvidos não é somente dar ouvidos, é você praticar a palavra de Deus, é você realmente adorar, é você louvar a Deus e servi-lo com sua vida, você praticar mesmo, obedecer. As pessoas ouvem, mas não praticam. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Espírito com letra maiúscula, o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não aquele que está ali no seu quartinho. Não aquele que está na sua casa. Aquilo que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que se reúnem em nome do Senhor. Quantas vezes você se ajuntou com esses desigrejados e falou: não vou servir mais a Deus aqui na igreja, estou cansado dos irmãos, vou ficar na minha casa mesmo orando, no meu quartinho. Deus quer que você ore no seu quartinho, mas espera aí, quanto tempo você não toma a Santa Ceia? Jesus falou: quem come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então o Senhor quer que estejamos em comunhão. Também simboliza a comunhão. Quando que você... Tá bom, você faz a tua célula, teu grupo na sua casa, mas quanto tempo você teve uma comunhão mesmo com os irmãos na igreja? Quanto tempo você parou para estar estudando a palavra de verdade, ouvindo uma boa palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando que você tem ouvido a palavra de Deus? Fala para mim. Às vezes no YouTube? Rapaz, você tem que buscar, tem que fazer sim, em casa, um culto doméstico, mas tem que ir para a igreja. A igreja é uma instituição e é onde a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus. As pessoas acham que, enfim, a distração está aí, ó. Os shoppings estão lotados no domingo. Ninguém mais quer saber de igreja, não. Para que igreja? Para que compromisso com Deus? Né, amados? E aí, ó, eu parei aonde? Eu parei aqui, ó. Olhai, vigiai e orai. Quer dizer, não é só olhar. Estou olhando as coisas que estão acontecendo, mas eu tenho que vigiar também. E não obstante, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Ninguém sabe. É um mistério de Deus. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Então ele vai vir como um ladrão. Ele usou essa metáfora porque ele vai vir como um ladrão. E, pô, às vezes perguntam: Deus não é ladrão? Por que usou essa parábola, essa ilustração, essa analogia? Porque ele certamente vai vir, assim, ó, repentinamente, um abrir e piscar de olhos. E aí, quem não estiver ligado na videira verdadeira vai, infelizmente, ficar. Tá? Então, fique com essa palavra. Tá?
E lembre-se de uma coisa, Jesus ele falou muitas vezes, os bens que vocês fazem a esses pequeninos estarão fazendo a mim, porque certamente quando eu estive nu não me deste de vestir, quando estive com fome não me deste de comer, quando estive com sede não me deste de beber. Então ele está falando para você e eu, vamos ajudar mais o próximo, vamos amar mais. Quando amamos as pessoas, estamos amando diretamente a ele. Só quer dizer que não é só isso, ser bonzinho e dar caridade. Porque tem muita gente que dá caridade, mas vai falecer no inferno, vai perecer no inferno. Porque Jesus disse para aquele rico, aquele jovem rico, ele falou o quê? Ele falou, ele perguntou, o jovem rico perguntou para ele, para Jesus, Senhor, né, na parábola, né? O rei, como eu faço para obter a vida eterna? E aí ele falou, em verdade te digo que pegue todas essas coisas, essa riqueza ilícita que você conquistou de forma, de forma injusta, pegue todo esse dinheiro, essa riqueza, toda essa riqueza sua e dá aos pobres. E terás um tesouro comigo no céu. Não obstante, ele falou, não obstante, venha a mim e siga-me. Venha a mim e siga. Venha e siga-me. Então quer dizer que não basta eu ser caridoso, eu dar as coisas, ou me arrepender dos meus pecados, porque ali era um dinheiro injusto, aquele jovem rico, ele precisava se arrepender dos seus pecados e ter uma nova caminhada. Mas não é só simplesmente de eu deixar o pecado para trás, ou parar de fumar, parar de me drogar, parar de fazer coisas erradas, bater na mulher, espancar o filho, enfim, beber, fumar, adulterar. Não é só acerca disso. Você só vai ser uma nova pessoa quando você se entregar de fato ao Senhor. Então ele falou, não obstante, venha a mim e siga-me. Então quer dizer que a gente tem que cair em si, que a gente não vai herdar o céu com o nosso braço de carne. Nós não vamos herdar o céu com o nosso próprio braço, a nossa própria força. Não, porque fazendo isso, nós estaremos jogando no lixo, chutando, né, todo o sacrifício de Jesus que ele fez na cruz do Calvário por nós, quando na verdade nós dependemos totalmente desse sacrifício. Tá certo? Então eu fico com essa reflexão em nome de Jesus. Pessoal, só corrigindo aí o que eu falei inicialmente, eu falei que o sufixo escato, em grego, significa última hora. Mas eu queria me referir à palavra último mesmo, tá? Escato significa último e logia significa estudo. Na palavra de Deus, em Isaías 2:2, você pode ver também em Malaquias 4:1, que existem termos como a palavra últimos dias. A Bíblia usa os últimos tempos também em 1 Pedro 1:20 e a última hora em 1 João 2:18. Tá? Só para corrigir aí, para vocês terem essa sapiência aí de lerem ali na palavra de Deus, tá bem?